Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 23 de novembro de 2021 e vamos para mais uma atividade remota. Então, nesta terça-feira, nós vamos trabalhar língua portuguesa com o livro Ler e Escrever e matemática com o livro do EMAI. Então, ambas as atividades estão relacionadas com o livro do Ler e Escrever e o livro do EMAI. Então, na primeira atividade, atividade 4B, reescrita da fábula da página 63, e atividade 4C, revisão da fábula, também na página 63 do livro do Ler e Escrever. Então, nós vamos dar continuidade, estamos já chegando na reta final do nosso projeto Confabulando com Fábulas, e esta semana a professora vai dar aí as orientações finais para a confecção do livro, que já tem data marcada para vocês enviar fotos do livro prontinho para a professora, tá bom? Então, nós vamos fazer primeiro, a reescrita e depois nós vamos fazer uma revisão da fábula que vocês escreveram, das versões, tá bom? Então, eu coloquei aqui como atividade número 1, após a leitura pela professora novamente da fábula As Cigarras e as Formigas, escolha uma das duas versões da fábula e faça a reescrita no caderno. Então, aqui já é um resumo das duas atividades que nós iremos trabalhar hoje no Ler e Escrever. Eu irei subir um pouquinho a telinha, para pôr aqui o livro do Ler e Escrever, a parte que nós vamos trabalhar hoje. E, então, na atividade 4B, nessa atividade, sua professora lerá mais uma vez as versões da fábula analisada na atividade anterior e explicará a vocês que escreverão uma das versões em duplas. É importante que vocês discutam o que deve ser escrito para que o texto fique bem bonito. Então, nesta primeira atividade, nós não iremos fazer isso em dupla, porque nós não temos possibilidade de estar nos encontrando, ainda, para poder aí fazer esse trabalho aí em dupla no coletivo. Porém, em casa, vocês podem ler, as duas versões da fábula e trocar aí ideias, trocar informações, discutir aí com a família de vocês qual versão, o que você deverá pôr, nesse texto, nesta fábula, para que fique uma fábula, uma história, um texto bonito, bem escrito, com ideias claras, enfim, com toda a estrutura que nós já estudamos, que é necessário para se ter um bom texto, tá ok? Então, eu vou iniciar a leitura com vocês lá na página 63, que nós estamos. Então, vocês vão lá na página onde está aí as duas versões, na página anterior, a cigarra e as formigas. Era inverno e as formigas estavam secando o trigo encharcado, quando uma cigarra faminta lhes pediu alimento. As formigas lhe disseram: "Por que no verão você não recolheu alimento?" E ela: "Mas eu não fiquei à toa. Ao contrário, eu cantava canções melodiosas." Elas tornaram a rir. "Mas se você flauteava no verão, dance no inverno." Moral: a fábula mostra que não devemos descuidar de nenhuma tarefa,
para não padecer aflições nem correr riscos. Esta é a primeira versão da fábula A Cigarra e as Formigas. Neste momento, eu vou ler a segunda versão, A Cigarra e a Formiga. A cigarra passou todo o verão cantando, enquanto a formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe desse o que comer. A formiga então perguntou a ela: "E o que você fez durante todo o verão?" "Durante o verão eu cantei", disse a cigarra. E a formiga respondeu: "Muito bem, pois agora dance." Então, a primeira versão, nós temos aí o mesmo contexto. Observem que em nenhum momento ambos autores, escritores, modificaram, tiraram a ideia, a estrutura do texto. Porém, usaram linguagens diferentes, o vocabulário foi diferente. Uns usou mais detalhar o ambiente, descrever o ambiente, o personagem, se ele estava triste, com frio, aflito, enfim. O outro já foi mais sucinto, já foi mais direto, mais objetivo, tá bom? Então, nós fizemos a leitura, esse foi o primeiro momento, tá? E aí vocês vão escolher neste momento qual das duas versões vocês gostaram mais. E aí vocês vão realizar a reescrita desta fábula. Qual das versões vocês gostaram mais? E aí vocês vão reescrevê-las no seu caderno, tá bom? Atividade 4C. Revisão coletiva. Sua professora, para esta atividade, escolheu um dos textos para fazer a revisão coletiva, com o objetivo de juntos analisarem e sugerirem alterações para melhorar a linguagem, de forma que todos os que lerem possam compreendê-lo e apreciá-lo. Então, como a professora já havia dito para vocês, vocês vão sentar aí com a mamãe, com o papai, com um adulto que está com vocês, vai ler as duas versões para eles, vão conversar sobre qual das versões você deve colocar, o que deve ser escrito, qual é a maneira, qual linguagem, qual vocabulário usar, se um vocabulário mais simples, mais formal, porém, descrevendo a cena, descrevendo o personagem, enriquecendo, o local, o ambiente, a cena em que ocorre a história, tá bom? Ou se vocês vão preferir escrever aí uma fábula, uma reescrita, reescrever a fábula de uma maneira mais objetiva, mais direta, usando aí um vocabulário mais informal, com palavras com duplo significado, que os leitores terão que consultar o dicionário para poder entender todo o contexto da fábula. Tá ok, meus amores? Bom, então vocês irão fazer isso, tá? Esta revisão, e aí vocês vão anotar o que vocês fizeram, tá ok? Então vocês podem anotar isso no caderno, Ao reescrever esta fábula, quais partes vocês aproveitariam da primeira versão ou da segunda versão? Quais são as partes que vocês aproveitariam? Tá bom? Da primeira e da segunda. E no caso que vocês escreveriam de maneira diferente. Então, na hora da reescrita,
observem aí, tá bom? Quais destas fábulas vocês irão, qual a parte que vocês irão mudar, tá bom, pessoal? Então, na 4C, né? Então, vocês vão fazer essa reescrita, tá ok? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se houver alguma dúvida, podem mandar para mim lá no WhatsApp a pergunta, tirar a dúvida, tá bom? Para que na hora que nós formos, que vocês forem confeccionar, montar, escrever, ilustrar as fábulas, não possa haver erro de ortografia, se atentem às palavras para não escrever palavras erradas, a ortografia errada. Tomem cuidado com a pontuação, tá? Ponto final, vírgula, quando vai haver diálogo, usar aí os 2 pontos, o travessão, tá? Usar ponto de exclamação quando o personagem estiver demonstrando um sentimento, de espanto, de tristeza ou de alegria, tá? O ponto de exclamação quando houver uma pergunta realizada. Então, as questões de pontuação são muito importantes para o texto, tá? Então, isso vai formando um conjunto de estrutura para que nós tenhamos aí a elaboração de um texto bonito, bem feito, bem escrito, tá? Então, terminando estas 2 partes aí, a atividade 4B e a atividade 4C, nós iremos então para a matemática. E aí nós vamos trabalhar o livro do EMAI. E essas atividades deverão ser feitas no livro, tá bom? A matemática não precisa fazer no caderno. Vocês podem ir completando as atividades de acordo que a gente vai caminhando diretamente no livro. Então, nós vamos hoje trabalhar as atividades 13.2 e 13.3, que nós vamos aí fazer aí relembrar, retomar, né? A questão aí da multiplicação, da operação de multiplicação, da tabuada, tá? Então, é muito importante que vocês estudem a tabuada, decorem ela, porque a partir do momento que vocês souberem decor a tabuada, ela estiver na cabeça, vocês vão conseguir dar conta de fazer as operações, tanto da multiplicação quanto da divisão, porque a multiplicação é o inverso da divisão e a divisão é o inverso da multiplicação. Então, ambas trabalham em conjunto, estão interligadas, tá bom? Então, na primeira atividade aí de matemática, resolva as tabuadas da página 85 do livro do EMAI. E a segunda, complete os quadros da tabuada e responda as situações problemas das páginas 86 e 87 do livro do EMAI. Então, pessoal, eu vou subir aqui, que a professora também trouxe para vocês a página 85, a atividade 13.2. Então, vocês vão completar a atividade do 2 e do 4, tá? E aí vocês irão responder para a professora as questões a questão do 2, a questão 3, dessa página 85, tá? Então, vamos para a primeira. Gustavo, ao estudar fatos fundamentais da multiplicação, iniciou o preenchimento dos quadros abaixo. Complete-os. Então, nós temos aqui a tabuada do 2, a tabuada do 4. Vocês deverão completar aí, colocando o resultado, tá? Onde não está completo. Depois, vocês vão para a questão A do exercício 1. O que você observa nos resultados dessas multiplicações? Esses resultados podem auxiliar no cálculo de 10 vezes 4 ou de 12 vezes 4?
Então, vocês aí, né, depois que vocês completarem, preencherem a tabuada, vocês vão voltar para ela e observar se essas tabuadas, né, se elas podem ajudar, pode auxiliar vocês para fazer o cálculo de 10 vezes 4 e a de 12 vezes 4. Depois, nós vamos para a atividade, o exercício 2. Gustavo organizou um quadro com os fatos fundamentais da multiplicação de um número por 8. Veja abaixo o que ele já fez e complete. Então, olha lá, 1 vezes 8 igual a 8. 2 vezes o 8 igual a 16. 3 vezes o 8, vocês irão continuar completando aí a atividade tabuada do 8. E no terceiro, compare os resultados dessas multiplicações com os obtidos no item 1. O que você pode concluir? Então, o que nós podemos concluir aí na atividade do 8, na tabuada do 8, com a tabuada do 4 e do 2, tá bom? Então, aí, completando, vocês vão dar a opinião de vocês, é uma resposta pessoal, cada um de vocês terá uma interpretação, e aí vocês vão fotografar isso e enviar para a professora, tá ok? Bom, vou subir mais um pouquinho, vamos para a atividade 13.3 e vamos para a questão 1. Gabriel, amigo de Gustavo, montou quadros para auxiliá-lo na memorização de outros fatos fundamentais da multiplicação. Observe, ele usou então aí a tabuada do 3 e a tabuada do 6. Gabriel observou que o resultado da multiplicação de um número por 6 é o dobro do resultado da multiplicação desse número por 3. Você concorda com ele? Então, vocês vão observar a tabuada do 3, a tabuada do 6 e vão verificar e confirmar se realmente a tabuada do 6, né, os resultados da tabuada do 6 referem-se ao dobro do resultado aí da tabuada do 3, né? Então, olha lá, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 6, 6. Então, vocês vão confirmar aí se a multiplicação se dá aí no resultado, se é usado aí, se aparece o dobro no resultado. Se nós usamos aí como os fundamentos da multiplicação, utilizando o dobro aí nessa questão. Então, vamos lá. B. Ele sabe que 7 vezes 3 é igual a 21 e quer calcular 7 vezes 6. Como ele pode obter o resultado dessa multiplicação? Então, vocês vão responder também, observando aí e imaginando, né, pensando como o Gabriel irá resolver esta operação aí, essa situação, problema, né, que se criou. C. Como 12 vezes 3 igual a 36, qual é o resultado de 12 vezes 6? Então, aí vocês vão montar a conta e vão colocar aí o resultado de 12 vezes 6. Explicar também, né, colocar por escrito qual é o pensamento, a forma como vocês realizaram aí a operação para chegar no resultado, tá bom? E nós vamos para a 87. Gabriel descobriu algumas curiosidades ao preencher o quadro abaixo. 1 vezes 9 igual a 9. Então, ele preencheu aí a tabuada do 9 e observe-o e escreva as descobertas que você também realizou.
nós pegamos a tabuada do 9, certo? E colocamos lá, 1 vezes 9, 9. Se eu pegar 9 vezes 1, eu terei o mesmo resultado do que 9. Então, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, tá? Esta é uma dica, né, do que pode ser observado aí nesta tabuada do 9. E vamos para 13.4. Deixa eu ver. 13.4. A Mariana construiu a tabuada de Pitágoras, que consiste em um quadro com resultados de multiplicações. Ela ainda precisa completar as linhas e as colunas relativas aos números 5 e 7. Então, o que vocês irão fazer? Olha, nós já fizemos, né, em outras atividades, tanto no livro didático, no livro de matemática, como no livro do EMAI, nós já trabalhamos em alguns momentos a tábua de Pitágoras. Então, esse exercício ele não é diferente, ele não é novo para vocês, então vocês terão que preencher aí a linha do 5, a linha do 7, utilizando aí, observando como foi preenchido, né, a tábua de Pitágoras e completar aí para a professora. E no final, né, nosso último exercício, nossa última atividade é arme e resolva as divisões, né? Então, A, 247 dividido por 2, B, 29 dividido por 3, C, 124 dividido por 4. Lembrando, pessoal, que a professora aqui descarta, na montagem dessas contas, o uso da calculadora, tá bom? Não podemos usar aqui o uso da calculadora. Vocês deverão armar a conta, montar a conta, resolver e colocar o resultado. Eu não vou aceitar somente o resultado. Eu preciso saber se vocês sabem montar a conta, sabem chegar até o final, se essa conta vai ter resto, sobra ou não, como vai ser essa conta, tá bom? Então não basta apenas colocar lá o resultado, tá? Porque aí vocês podem resolver isso na calculadora ou no celular e a professora não vai ter como avaliar se vocês aprenderam a estrutura, né, o conceito, a formação da operação da divisão. A nossa aula está encerrando, espero que todos tenham gostado, né? Estamos caminhando aí para a reta final do ano letivo de 2021. Amanhã nós teremos mais um pouquinho de atividade para vocês e espero que todos aí tenham entendido. Se não entendeu, se houver alguma dúvida, pode perguntar para a professora, que eu vou estar aí em plantão das 7 até as 11h30, né, da manhã, para a gente poder esclarecer e tirar as dúvidas, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, meus queridos!